Deus está falando ao nosso coração já, não é verdade, irmãos? E eu sei que Ele vai falar muito mais nessa tarde. Abra o seu coração, a sua mente, para aquilo que Deus vai tratar conosco, em nome de Jesus. A oração do salmista era esta, ele dizia assim: abra os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos dedicar esses minutos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Que o Senhor realize um milagre nesta tarde. Em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor. Desvenda os meus olhos. Abra os olhos do meu entendimento, para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Que seja assim na minha vida, mas também na vida dos meus irmãos. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado, sempre, pelos séculos dos séculos. E que assim seja. Amém. Amém? Bom, gente, eu estou abrindo aqui o tema deste nosso encontro. E eu gostaria que você, por favor, abrisse um texto lá de Jeremias. Jeremias, por favor. Jeremias, no capítulo 9, o verso é o 23 e 24, é um texto conhecido. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo, irmãos? O Senhor. Então não é palavra de homem. É palavra de quem? É do Senhor, é de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço justiça, misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado, declara o Senhor. Até aqui a nossa leitura. E eu quero falar com vocês hoje sobre intimidade com Deus que gera unidade. Intimidade com Deus que gera unidade. Vamos pensar aqui, irmãos. Vamos pensar aqui algo importante. Que virtude você gostaria que todos reconhecessem em você? Qual é a virtude que você gostaria que todos reconhecessem em você? Você já pensou nisso? Que tipo de nobreza queremos para a nossa vida e para o nosso coração? Se eu abrir aqui um espaço para nós conversarmos sobre este assunto, sobre esta pergunta, alguns vão dizer o seguinte: olha, Ronaldo, eu gostaria de ser mais honesto do que sou. Outros diriam o seguinte: olha, eu gostaria de ser mais verdadeiro do que sou. Outros diriam mais sincero. Enfim, mais corajoso na vida, mais leal gostaria de ser. Enfim, se a gente abrisse aqui um espaço para conversarmos, surgiria outras coisas mais. Mas é interessante porque, segundo aquilo que a gente acabou de ler, a maior virtude que nós devemos desejar, irmãos, não é a honestidade, não é a verdade, não é a sinceridade, mas sim a intimidade com Deus. Qual é a maior virtude, irmãos? Intimidade com Deus. Jeremias aqui está dizendo no texto que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. Ele está dizendo que o forte não deve se gloriar na sua força. E também nem o rico deve se gloriar na sua riqueza. Então, gente, neste caso aqui, onde é que nós devemos gastar mais as nossas forças e energias? Em que sentido devemos focar nossa visão? Hein? E o texto responde: em conhecer mais intimamente a Deus. Vamos repetir isso, irmãos? Em conhecer mais intimamente a Deus. Olha, queridos, o que Deus mais deseja não é que sejamos
mais honestos do que somos. O que Deus deseja não é que sejamos mais íntegros, mais sinceros, mais verdadeiros do que somos. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é isso que Deus mais deseja. Porque isso, gente, isso é consequência e não causa. Então Deus não quer que você seja mais verdadeiro do que você é. Ele não quer que você seja mais sincero, mais justo do que você é. O que Deus deseja é que você seja amigo dele. Porque você sendo amigo de Deus, automaticamente você será mais justo, mais sincero, mais verdadeiro, mais santo, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Porque muitas pessoas na Bíblia se destacaram por suas virtudes. Tantos personagens, homens, mulheres na Bíblia se destacaram por suas virtudes. A gente pega exemplos como Abraão, que foi um homem desprendido, ele sai da sua terra, da sua parentela, e ele vai para um lugar que Deus havia designado. Mas a sua maior virtude, gente, a sua maior virtude foi ser amigo de Deus. A maior virtude de Abraão foi ser o quê? Amigo de Deus. Diz lá o texto, Isaías 41:8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, o meu amigo. Abraão era quem? Amigo de Deus. Maior virtude dele. Você vê um outro exemplo, Moisés. Moisés, ele foi um homem corajoso. Ele liderou ali o povo de Israel na saída da escravidão do Egito. Mas a sua maior virtude, queridos, foi ser amigo de Deus. Porque diz o texto bíblico, Êxodo 33, versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Olha só. Então a gente vê Moisés como amigo de Deus. E Davi então, gente? Davi é um jovem destemido, ele sendo jovem, desacostumado com a arte da guerra. No entanto, ele foi e enfrentou um gigante, chamado Golias. Corajoso ou não? Destemido ou não? Mas a sua maior virtude qual foi? Ser amigo de Deus. Atos 13, 22 diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É a pergunta básica aqui, quantos querem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? Sim ou não? Então, em outras palavras, meus irmãos, nós não devemos, aqui está mostrando o texto para nós, que a gente não tem que se gloriar nas nossas próprias capacidades e virtudes. A nossa realização deve ser nos tornarmos cada vez mais amigos de Deus, íntimos de Deus. Agora, é importante a gente entender sobre o contexto deste versículo que nós acabamos de ler. Porque, veja, Jeremias, profeta, ele não foi um profeta popular, ele não profetizava vitória. Ele não dizia assim, olha, viu, Deus vai te dar uma casa nova, um carro novo, muitas riquezas. Não, ele não profetizava vitória, mas sim submissão. Então, ele chegava e dizia diante do povo o seguinte, olha, submetam-se ao rei da Babilônia, senão o quê, gente? Todos seremos destruídos. Todos seremos destruídos. E é claro que aí então os judeus o odiavam e por isso o prenderam, o açoitaram. Mas sabe, queridos, nesse período tão difícil, desafiador e conturbado, Jeremias desafiava o povo de Israel a manter a sua intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir o mesmo chamado de Jeremias nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nos dias difíceis de hoje, a fim de nós não perdermos nossa alma, então sermos destruídos.
Olha, meus irmãos, a nossa vida depende do nível de intimidade que nós temos com o nosso Deus. E eu pergunto para você aqui, você já é íntimo de Deus? Como é que está a tua relação com Deus? Hein? Essa é base, gente. Acho que de tudo aquilo que vai ser tratado aqui nesta conferência, neste encontro, irmãos, esta é a base da nossa vida. É a nossa vida com Deus. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está? Se você fosse dar uma nota para você, de 1 a 10, de como é que está a sua vida de intimidade com Deus, que nota você daria? Com muita honestidade, hein? Você não precisa nem me responder para mim. Mas responda para você com muita verdade e honestidade. Que nota você daria? Para a gente pensar. Agora, meus irmãos, eu quero deixar 3 verdades ao seu coração, importante dentro disso. 3 verdades que eu queria destacar. Por que nós devemos, então, ser íntimos de Deus? Por quê? Esse é o chamado para mim e para você, uma vida de intimidade com Deus. E por que nós devemos ser íntimos de Deus? Três lições para a gente aprender aqui nesta tarde. A primeira delas, porque quando nós somos íntimos de Deus, nós aprendemos a hora de Deus. Quando somos íntimos de Deus, aprendemos o que, irmãos? A hora de Deus. Na intimidade com Deus, nós aprendemos a hora de Deus e o modo dele agir, queridos. Isso é tão importante, irmãos, porque isso nos ajuda a nós sermos mais corretos. Isso nos ajuda a sermos mais sinceros, mais verdadeiros, mais íntegros, mais santos, mais sinceros. Irmãos, Jeremias queria que todos fossem íntimos de Deus, a fim de conhecerem o tempo de Deus. Acho que todos aqui sabem que Deus tem um relógio diferente do nosso, sim ou não? Ele tem um relógio diferente, ele administra a hora do céu. Quem administra lá em cima a hora do céu é o Senhor, e Ele sabe o tempo certo de agir. Ele sabe. O grande problema é que nós desejamos que Deus haja, que Deus realize um milagre na nossa hora, pelo nosso relógio. A Bíblia diz, por exemplo, um texto bem conhecido do Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí eu pergunto para você, quanto tempo dura uma noite de Deus? E quanto tempo dura uma noite nossa? Uma noite nossa é fácil a gente responder, é ou não é? Daqui a pouco escurece, depois a gente vai para casa, nós vamos dormir, outro dia logo amanhece e sabemos o tempo da noite. Mas e o tempo da noite para Deus? Hein? Como é que a gente responde isso? Porque, irmãos, para Deus uma noite pode ser dias, meses, até anos, não é? 40 anos, 25 anos, como foi, por exemplo, para Abraão, para o cumprimento da promessa, não é? 45 anos, como foi para Caleb, no cumprimento da promessa. Para Israel, 70 anos. Chegou até 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Gente, enfim, a noite de Deus, ela pode ter muitos e muitos pôr do sol e nascer do sol. Pôr do sol e nascer do sol. Mas, queridos, num belo dia, nós vamos agradecer e nos alegrar, porque a nossa vitória vai chegar. Porque nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jeremias, ele sabia o tempo de Deus. O grande problema, queridos, é que nós não sabemos distinguir muitas vezes o tempo da noite e o tempo do dia. A gente tem dificuldade. Nas horas da noite, que é o tempo do aperto, da aflição, da dor, da luta, da adversidade, da dificuldade, nas horas da noite, meus queridos irmãos, nós precisamos chorar, colocar o nosso rosto no pó, nos humilharmos. Nas horas da noite, não é hora de dançar, não é hora de nos alegrar,
mas é tempo de prostração, de choro. Porque é justamente no tempo da noite, é no tempo da dificuldade, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vem e Ele diz para mim e para você: eu vou trocar as suas vestes de luto por vestes de louvor. E eu vou transformar o seu lamento em cânticos de alegria. É no tempo da noite. Mas quem é que sabe disso? Quem é íntimo de Deus? Quem é íntimo? Porque, meus queridos irmãos, quem não tem relacionamento com Deus, vive como um crente tolo, correndo para cima e para baixo, buscando respostas fáceis. Eu lembro de uma situação que já ocorreu isso já há alguns anos atrás, onde uma irmã chegou para mim e disse assim: olha, Ronaldo, eu não sei o que você está passando na vida, mas olha, eu vou te dar um presente. Falei, ok, muito obrigado, era meu aniversário, presente. Ela me deu um telefone com o nome de uma irmã. E ela disse assim: olha, liga para essa irmã aqui, porque ela vai falar da sua vida, ela vai revelar a sua vida, e ela vai orar, e a resposta virá de imediato. Eu recebi, claro, muita alegria ali, carinho, respeito por aquela irmã, falei, muito obrigado. Mas aí eu fiquei pensando comigo, sabe, queridos? E eu quero pensar com vocês aqui. Tem gente que pensa que Deus é tolo. Tem gente que pensa que consegue manipular o relógio de Deus. Tem gente que pensa que consegue acelerar as horas do céu. Então, que fique muito claro para nós nessa tarde, irmãos. Quando Deus fecha portas, ninguém pode abrir. Não tem pastor, não tem missionário, não tem amigo, não tem... seja quem for. Ninguém consegue abrir portas que Deus fechou. E ponto. Porque é o Senhor quem tem a última palavra. A Bíblia diz que o homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Provérbios 16:1. Então, é o Senhor quem tem o controle. Quando Ele fecha portas, acabou. Não tem jeito. Mas a boa notícia que eu dou a você aqui também nessa tarde é que quando Ele abre portas, ninguém pode fechar. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue impedir. E aí não tem demônio, hein, que consegue impedir. Às vezes as pessoas, eu fico vendo, tem gente que fica com medo, né, do diabo. Mas e então, e agora? Eu acho que minha vida não está indo bem, porque é olho gordo. Porque é inveja. Eu acho que é inveja. Minha vida está assim porque alguém está com inveja de mim, lá no trabalho. Ou então fizeram alguma coisa, alguma macumba. Alguma obra de feitiçaria, colocaram o meu nome na boca do sapo. Né? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não precisa andar com medo dessas coisas. Sabe por quê? Você é de Jesus. Quantos aqui são de Jesus? Então eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós a esperança da glória. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Portanto, o diabo já está derrotado na sua vida, sua casa, sua família. A vitória é certa, louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar um aplauso ao Senhor? Louvado seja o Senhor. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. O tempo é dele. Deixa que na hora certa, no tempo certo, o milagre vai acontecer. E vai acontecer do jeitinho que Deus prometeu. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém, irmãos? Segunda verdade que eu deixo ao seu coração aqui nessa tarde, anote aí, por favor. Primeiro é o seguinte, por que eu tenho que ser íntimo de Deus? Porque quando eu sou íntimo dele, eu aprendo a hora de Deus. Mas há uma segunda verdade também, que é muito importante. Por que devemos ser íntimos de Deus? Para entendermos o que está no coração dele. Para entendermos o que está no coração de Deus, irmãos. Porque, veja,
Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. É o que está na Bíblia, gente. É Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Ele fará conhecer sua aliança. É na intimidade. Porque, irmãos, ninguém aqui conta segredos da sua vida para qualquer pessoa. Ninguém conta detalhes da vida para qualquer... Você sai por aí falando da sua vida para as pessoas? É assim que você age? Não, ninguém faz isso. E assim é Deus, quando nós não somos íntimos dele, ele não se revela a nós. Agora, veja, conhecer coisas a respeito de Deus não significa ser amigo de Deus. Você pode conhecer muito a respeito de Deus e não ser amigo dele. Aliás, até mais, você pode trabalhar para Deus e não ser amigo de Deus. Você pode participar no ministério de música na sua igreja, na sua comunidade, e não ser amigo de Deus. Você pode atuar no ministério infantil e não ser amigo de Deus. Em qualquer outra atuação, ministério na igreja, e não ser amigo de Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus quer ter amigos íntimos para que Ele possa manifestar a sua glória. Assim, meus irmãos, assim como Ele queria fazer no meio do povo de Israel naquele momento. Era isso que Deus queria fazer com Israel. Deus queria manifestar a sua glória no meio daquele povo. E eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que se nós quisermos experimentar a glória do Senhor na nossa vida, nós precisamos ser íntimos de Deus. O segredo é a intimidade com Deus. Agora, é muito importante a gente destacar o seguinte, que existe uma diferença entre ser familiarizado e ser íntimo. Ser o quê, irmãos? Familiarizado e ser íntimo. Há uma diferença, porque o familiarizado, ele não conhece detalhes da vida do outro. É interessante porque quando vou às igrejas ministrar, tem às vezes gente que nunca vi na vida, se aproxima e diz assim, olha, ô pastor Ronaldo, eu tenho você na minha casa todos os dias. Eu falo, é mesmo, irmão? Você está na minha casa todos os dias, porque a sua música sempre toca lá. Não é? É uma pessoa que eu nunca vi. Aí eu pergunto para você, essa pessoa que eu nunca vi, nunca me relacionei, nunca conversei, e faz uma declaração como essa, é uma pessoa familiarizada ou íntima? Por quê? Porque ela não conhece detalhes da minha vida. Conhece. Ela não sabe que eu sou corintiano. Tem corintiano aqui ou não? Tem uma galera boa, né? Tem os palmeirenses também ou não? Olha lá, São Paulino? Tem santista aí ou não? Sempre você conta 4 ou 5, né? Santista. É ou não é? Mas percebe? O familiarizado não conhece detalhes. Não conhece, por exemplo, não sabe que eu gosto, e sempre eu faço uma propagandazinha boa, daquela picanha, hein, Andrezão? Aquela picanha mal passada que você já me serviu lá em Rolândia. Tem que ter. Aquela picanha mal passada, boi berrando. Quem é que gosta aqui? Deixa eu ver. Uma boa notícia, vai ter no céu, irmão. Quantos recebem essa boa notícia aqui? Diga-me. Oh, glória. Coisa boa, mas não conhece. Perceba o seguinte, irmãos. Perceba o seguinte. O familiarizado, ele não conhece detalhes. Mas para ser íntimo, é preciso cultivar um relacionamento profundo, gente. Tem um ditado popular que diz o seguinte, para se conhecer uma pessoa, é preciso comer um saco de sal com ela. Para se conhecer uma pessoa, é preciso comer um saco de sal com ela. Você imagina comer um saco de sal, isso significa o quê? Para a gente comer um saco de sal, é preciso de muitas refeições juntos. É muito tempo junto. Agora, gente, a religião, presta atenção nisso, a religião ela é um problema. Porque a religião, ela nos familiariza.
A religião, ela até traz conhecimento. Mas digo a vocês que só o Espírito Santo nos torna íntimos de Deus. É só o Espírito Santo. Gente, é a comunhão com a palavra de Deus que faz isso. Porque a palavra, irmãos, é uma pessoa. A palavra tem um nome. E o nome é Jesus Cristo. Quando você lê a palavra, você está se relacionando com Jesus. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Louvado seja o nome dele. Agora, gente, intimidade não é para todo mundo, vai. Você não é íntimo de todo mundo, nós não somos. O exemplo de Jesus. Jesus não era íntimo de todas as pessoas, nós sabemos disso. Jesus tinha vários níveis diferentes de relacionamento. Então, por exemplo, olha só, um primeiro nível que a gente pode destacar na vida de Jesus era com a multidão. Jesus e a multidão. O que a Bíblia fala? Que Jesus olhava a multidão, ele via a multidão, e ele se compadecia da multidão, porque ele via como pessoas que estavam ali sofrendo, desgarradas, como ovelhas sem pastor. Mas Jesus não se encantava com a multidão, porque aquela multidão que dizia e aplaudia dizendo Hosana, 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 era a mesma que depois ia dizer crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus não se encantava, mas era um nível de relacionamento, sim ou não? Ok? Primeiro nível. Segundo nível, foram com 500 pessoas. 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Terceiro nível, 120 pessoas que experimentaram o poder do Espírito Santo em Pentecostes. Quarto nível, 70 pessoas. Quantas pessoas? 70 pessoas que foram enviados para expulsar demônios e curar enfermos. Quinto nível, 12 pessoas, que eram os apóstolos. Sexto nível, 3 pessoas. Você sabe dizer qual é o nome desses 3? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João que viram a transfiguração de Jesus. Isso é um outro nível. Agora tem um outro nível ainda mais profundo, 7º nível. João, o discípulo amado. João, o discípulo amado. João, olha só, irmãos. João foi aquele que escutou as batidas do coração de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E quem coloca o rosto no peito de alguém é capaz de escutar as batidas do coração desta pessoa. João foi este homem. Ele tinha uma intimidade diferenciada dos outros. Tanto que, olha o que aconteceu, na última ceia, Jesus diz que alguém seria o traidor. Aí ficou aquela confusão, todo mundo querendo saber, mas quem é que vai trair? Quem vai ser o traidor? E aí então os discípulos tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Já sei, vamos chamar aqui. Gente, galera, vamos chamar o João e vamos falar com o João, perguntar para Jesus quem é a pessoa, porque segredos assim, o mestre só fala para João. Para vocês terem noção, ideia do nível de intimidade que ele tinha com o mestre. Aí eu fico pensando o seguinte, eu falei de 7 níveis de relacionamento, não foi isso? Eu fico pensando o seguinte, de qual grupo nós queremos fazer parte? Hein? Da multidão que vai para a igreja, que canta, que bate palma, que entrega oferta, que pede bênção e recebe bênção, que clama por uma cura e recebe a cura, que clama por alguém e a oração é atendida. Nós queremos fazer parte apenas da multidão que vai, canta, bate palma, vai à igreja, ou nós queremos, meu irmão, minha irmã, sermos amigos íntimos
como João foi, que tem a liberdade de recostar a cabeça no peito de Jesus e ser chamado discípulo amado? O que é que nós queremos, queridos? O que é que nós desejamos? Eu acho interessante porque tem muita gente que diz o seguinte, que eles querem ser cabeça e não cauda, baseado no texto lá de Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. Aí eles fazem aquelas declarações, né? Eu sou cabeça e não cauda, mas eles sempre dão o sentido de prosperidade financeira, material. Sempre. Olha, meus queridos irmãos, e eu digo para você, em vez da gente usar essa frase para conquistas materiais e riquezas, essas pessoas deveriam usar esse texto para intimidade com Deus. Em outras palavras, eu quero ser cabeça, sim, e não cauda, mas no sentido de ser mais amigo de Jesus. Quantos querem isso? Então diga isso, eu quero ser mais amigo de Jesus. Se é uma verdade isso, com as duas mãos levantadas, diga isso, bem forte, irmão. Eu quero ser mais. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aquele a quem possa se mostrar poderoso e forte. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a segunda lição. Qual foi a primeira? Quando somos íntimos, nós aprendemos a hora de Deus. Qual é a segunda lição? Quando somos íntimos, nós entendemos o que está no coração dele. Mas há uma terceira verdade, muito importante. Por que é importante sermos amigos, conhecer a Deus, sermos íntimos de Deus? Para não sermos mais justos do que misericordiosos. Porque a unidade gera intimidade. Vamos ver. Você consegue ler aqui na tela? Vamos lá. Para não sermos mais justos do que misericordiosos. Por quê? A intimidade gera unidade. E esse ponto ele é muito importante, queridos, porque, olha só, muitos querem ser muito justos, mas eles não são misericordiosos na mesma proporção. São justos, mas não são misericordiosos. E só consegue equilibrar justiça e misericórdia quem conhece o coração de Deus. Isso é um ponto importante, porque quanto mais nós amamos a Deus, mais nós aprendemos a amar também as pessoas. Deus ama o quê, irmãos? Pessoas. Gente, a intimidade verdadeira nunca nos isola. Ela nos aproxima. Quanto mais íntimos de Deus somos, mais Ele nos leva para perto do outro, para perto do próximo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me empurra, num bom sentido, para perto do próximo. Ah, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui nessa tarde. Se tudo aquilo que a gente fez aqui, cantando, se a nossa adoração não se transformar em ação e não nos conduzir para mais perto das pessoas, então a nossa adoração é incompleta, enganosa e mentirosa. Porque quem entra no secreto com Deus, quem tem uma vida de intimidade com Deus, sai de lá, deste secreto, mais parecido com Ele. E Ele ama e valoriza as pessoas e não as coisas. É muito triste, irmãos, quando por vezes dentro das nossas igrejas, muitos valorizam coisas e não pessoas. Ou a gente ama pessoas ou a gente ama coisas. Tem jeito. Coisas e pessoas não combinam. É triste quando existem aqueles que usam pessoas e coisificam, né? Coisificam as pessoas e personificam coisas. Amam mais as coisas do que as pessoas. E como já disse um filósofo, ele fez a seguinte declaração, que as coisas, elas foram feitas para serem usadas. E as pessoas foram criadas para serem amadas. Portanto, quando a gente sai do secreto com Deus, a gente começa a amar aquilo que Ele ama e a valorizar o que Ele valoriza.
E Deus ama as pessoas. Deixa eu dizer para você, Deus não morreu pelo seu ministério. Tem muita gente brigando, disputando por cargo dentro de igreja. Como eu já ouvi frases do tipo, olha, se tirar o meu ministério eu vou passar por cima, eu atropelo, hein? Ninguém toca no meu ministério, eu atropelo em nome de Jesus. Sabe o que isso denota? Que essa pessoa ama coisa, porque Jesus não morreu pelo seu ministério. Jesus não morreu por cargo na igreja. Jesus morreu por mim e por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama pessoas, Deus ama a mim, Deus ama você. Louvado seja o nome dele. Agora, gente, a religião, ela é um perigo. A religião nos torna muito corretos, mas deixa a gente frio, sem compaixão, sem misericórdia. E não adianta nada ser correto no que faz em nome da religião, se junto com isso não há um coração cheio de misericórdia e compaixão. Não adianta nada. Vira farisaísmo. Os fariseus eram assim, eles eram corretíssimos. Eles eram mais corretos do que eu e você juntos. Os fariseus jejuavam, para vocês terem ideia, 2 vezes por semana. Quantas vezes, irmãos? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Eles davam dízimo até do sal que eles comiam. Você faz isso? Hã? Assim eles eram. Mas sabe qual era o grande problema daquela turma? Faltava misericórdia. E justiça sem misericórdia gera distância, gera comparação e muitas vezes gera divisão. Você sabe o que mais divide as pessoas dentro da igreja? Nem sempre são as grandes heresias, irmãos. A heresia divide, eu sei disso, ok, a gente sabe. Mas nem sempre é por causa de heresia que a igreja está dividida. Muitas vezes a divisão surge por pequenas durezas, julgamentos rápidos, sabe? Corações que querem sempre estar certos. Eu tenho a minha razão, é a minha razão. Mas não querem amar, não amam. E quem é íntimo de Deus, entende que todos são filhos em processo. Todos nós aqui somos filhos de Deus ou não? Estamos em processo, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele vai completar esta obra até a volta de Cristo Jesus. Então, se você está passando por esse processo, se você crê que Deus está realizando uma obra na sua vida, você também precisa crer que Deus está realizando também uma obra na vida do seu irmão. Não é só na sua vida, é na dele também. Todos nós somos filhos em processo. Em João, Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus ali faz uma oração ao Pai, e ele pede algo específico, ele diz que eles sejam um. Vamos repetir, irmãos? Que eles sejam um. Essa foi a oração de Jesus. Ele não pediu assim, olha, Pai, que eles sejam mais talentosos. Olha, Pai, que eles sejam os mais influentes, os mais capacitados. Não foi essa a oração de Jesus. Mas ele pediu unidade. Ele pediu? Ele pediu unidade. E essa unidade não nasce de esforço organizacional. Nasce de intimidade. Da intimidade. Quando nós conhecemos o coração de Deus, nós aprendemos a perdoar. Nós aprendemos a esperar o processo do outro. Nós aprendemos a estender misericórdia como recebemos também misericórdia. Jeremias, irmãos, ele é conhecido como profeta chorão. O profeta que mais chorou, Jeremias. Profeta chorão. Ele chorava nas esquinas. O tom da profecia dele era duro, não era? Olha, vocês precisam se curvar diante do rei da Babilônia, senão todos seremos destruídos. Era um tom duro. Mas ele chorava. Ele chorava. E sabe o que ele dizia? Mas voltem para Deus. Voltem para Deus, porque Deus ama vocês. Voltem para Deus, porque Deus ama vocês. Ah, meus queridos irmãos. Ah, meus queridos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho aprendido. Que toda profecia dura, que não está acompanhada de lágrimas, não vem de Deus.
Vou te dar uma dica. Quando alguém chegar com uma profecia dura para você, e dizendo assim, diz o Senhor, e falar, você vai morrer. Se prepare. Bom, a gente sabe disso, né? Não precisa de profecia para saber que um dia a gente vai. Mas se alguém disser algo ruim, olha, vai acontecer tal desgraça na sua vida, diz o Senhor. Sabe o que você faz? Porque às vezes eu fico vendo gente que fica com medo dessas coisas. Ai, agora, eu recebi uma palavra lá do irmão da igreja tal, que falou isso para mim, o que eu faço, pastor? Deixa eu dizer para você, você quer saber se vem de Deus ou não? Procura, olha nos olhos do profeta, e veja se há lágrimas. Veja se há lágrimas, porque aqui está o modelo. Jeremias tinha um tom duro de profecia, mas havia lágrimas. Havia o que, irmãos? Toda palavra dura de Jeremias era motivada, meus irmãos, por um coração cheio de amor e não por um desejo de fazer justiça. Porque às vezes tem gente que não tem coragem de falar as coisas que gostaria na sua cara, então ela usa o nome de Deus para dizer alguma desgraça que vai acontecer na sua vida. Às vezes uma vingança, um desejo de vingança que tem, uma raiva, algo contra você. Então calma, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração, porque Deus ama você. E Ele tem o melhor para a sua vida. E o fim que Ele deseja para a sua vida é bom, porque a palavra de Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Pensamentos de paz Ele tem sobre a sua vida, louvado seja o nome dEle. Queridos irmãos, nós precisamos ser mais misericordiosos então, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, os pais, o cônjuge, os filhos, com os líderes, com os nossos pastores, agir com misericórdia, porque a língua afiada e o olhar que destrói, irmãos, não vem de Deus. Não vem de quem? Não vem de Deus, porque o nosso Pai sempre nos olha com um olhar de amor, sempre é um olhar de amor e de compaixão. As mãos de Deus não são mãos ásperas, e nem o seu abraço esmagador. Mas a palavra de Deus diz que com amor eterno o Senhor nos amou. E com benignidade o Senhor nos atraiu. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto para você aqui nessa tarde, há alguém que você precisa agir com mais misericórdia? Hein? Antes de nós pedirmos que Deus una a igreja, talvez a gente tenha que perguntar o seguinte, o meu coração já está alinhado com o coração do Pai? Hein? Porque, gente, unidade não começa aqui, no púlpito da igreja. Unidade não começa aqui, não é no altar da igreja, mas é no altar do coração. Começa aqui dentro. Gente, sem quebrantamento não existe unidade. Você pode repetir isso? Sem quebrantamento não existe unidade. O que existe? É só aparência. Mas não tem unidade coisa nenhuma. Mas quando o coração se alinha ao Pai, gente, a unidade se torna realidade. E se torna mais do que isso, um testemunho para o mundo. E o mundo vendo as nossas boas obras, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Eu vou encerrar com uma história aqui. Vou encerrar essa ministração para a gente orar. Com uma história que diz o seguinte, um homem, ele sobreviveu a um naufrágio, e ele foi um único sobrevivente. Olha que interessante essa história. Ele sobreviveu a um naufrágio, ele foi o único sobrevivente. Então ele conseguiu chegar a uma ilha deserta, e naquela ilha ele permaneceu por 20 anos. Quanto tempo, irmãos? Imagina, 20 anos sozinho, naquela ilha. 20 anos sozinho. Durante esse tempo ele precisou aprender ali a sobreviver, ele teve que se virar, imagina só. Tinha jeito, ele tinha que aprender a fazer alguma coisa. E ele construiu uma casa com pedras, troncos de árvores e palha, areia endurecida, para se proteger do sol, das tempestades. E aí, então, 20 anos numa ilha, aí exigem alguma coisa, ocupação, disciplina, resistência.
E aí, certo dia, queridos, finalmente chegou alguém naquela ilha. Chegou, ele foi encontrado por uma equipe de resgate. E quando chegaram à ilha, perceberam que havia 3 construções. Havia quantas construções? 3. E aí aquelas pessoas que vieram buscar um homem perguntaram, eles, curiosos, né? Perguntaram, escuta, você construiu isso aí tudo sozinho? E aquele homem, ele respondeu, sim, esta é a minha primeira casa. Ele mostrou ali, ó, aqui está a minha primeira casa, onde eu morei todos esses anos. Aí perguntaram, e aquela outra ali, que você construiu? Ele disse, bom, aquela é a igreja que eu construí para congregar. Eu sou crente e eu precisava de um lugar para adorar a Deus. Eu construí ali uma igreja. E aí, interessante, eles apontaram para a terceira construção e falaram, e aquela outra ali? E aquela outra construção? Ele respondeu, olha, é que é o seguinte, ele respondeu ali com muita naturalidade, né? Olha, naquela eu congregava antes, naquela igreja. Mas aí eu acabei me decepcionando, eu construí outra igreja para congregar naquela. Sozinho. Construí uma terceira igreja. Mudou de igreja, sozinho. E assim resgataram o único homem da história que conseguiu ter racha sem ter ninguém para rachar. Foi o único homem da história. Veja que o problema nunca foi a ilha. O problema nunca foi a igreja. O problema nunca foram as pessoas. O problema era o coração. O problema era o quê, irmãos? O coração que ele levou. O coração que ele levou para todos os lugares por onde ele passou. Gente, essa história, ainda que pareça até engraçada, estranha, né? Mas revela algo muito profundo. Quando o coração não é tratado, nós levamos os nossos conflitos para qualquer lugar, até para uma ilha deserta. Por isso que é o coração que precisa ser tratado. Gente, o problema nem sempre está no ambiente. O problema nem sempre são as pessoas, os líderes, não é? A igreja, não. Muitas vezes está na nossa dificuldade de lidar com frustrações, com diferenças, a dificuldade que a gente tem de lidar com imperfeições. O problema está com a gente, porque mudar de lugar é muito fácil. É fácil ou não? Fácil, a partir de hoje eu não vou ficar mais aqui, vou mudar de lugar. Difícil, sabe o que é? É permitir que Deus mude o nosso coração. É que Deus mude o quê, irmãos? E é o nosso coração que precisa ser tratado. Porque no fim, a unidade que nós buscamos fora começa, na verdade, dentro de mim e de você. Amém? Que o Senhor nos leve a uma vida de intimidade, para que a gente possa amar aquilo que Ele ama, que são as pessoas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.